Muito bem, olá pessoal, leigos e leigas deste planeta Terra. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo especial para você. Já te agradecemos bastante pela sua audiência, você está acompanhando ali alguns vídeos que a gente posta no canal. Fico muito feliz e hoje eu não estou sozinho aqui. Hoje eu tenho aqui dois amigos, dois colegas, vamos discutir juntos, vamos conversar um pouquinho aí sobre a economia, tratados comerciais. Esse governo Trump, será que está correspondendo o que ele falava? Está agradando os estadunidenses? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí tem aqui o Matheus, tem o Arthur para ajudar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Aqui é só leigos mesmo, tá bom? Desde já eu peço para você já se inscrever aí no canal, tá bem? Deixa o seu mega like aí para nós, para a gente ir crescendo pouco a pouco. E já deixa o seu comentário também. Talvez você possa agregar algo e já deixe seu comentário aí que isso vai ser útil para informação aqui, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, Matheus, Arthur. Então vamos conversar um pouquinho sobre o governo Trump, como que estão as medidas novas que ele está tomando, se isso está sendo bom para os Estados Unidos ou se está afetando muitas relações internacionais, afetando a geopolítica. Será que Trump vai mesmo trazer a paz entre as guerras que estão acontecendo no momento? Ucrânia e Rússia, por exemplo. Ele prometeu isso, vamos ver? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bem? Eu te convido a pegar já o seu chazinho aí, sentar no sofá e assistir este nosso vídeo aqui. Então, desde já, tamo junto, fica com a gente, não troca de vídeo, logo após a vinheta. Muito bem, agora o Matheus, então pode se apresentar um pouquinho aí, Matheus, para a galera te conhecer melhor, de onde você está falando, a sua idade, qual a sua profissão, e se apresenta aí depois o Arthur também. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Matheus Silva, formado em Relações Internacionais em 2015, cara, já faz 10 anos já. 10 anos. Trabalho com comércio exterior hoje aqui nos Estados Unidos, moro em Charlotte, Carolina do Norte. Nos últimos 3 anos, os últimos 6 anos, tenho morado aqui nos Estados Unidos. Poxa, que legal, então as notícias vão vir quentinhas aí, né? Talvez sim, talvez não, as notícias não param, então é difícil acompanhar, o que tá quente, que já tá ficando morno já. Eu trabalho com comércio exterior para uma empresa que no setor farmacêutico e biotech, e ele é uma empresa multinacional. Tô ali na linha de frente, mudando muita coisa, semana passada, correndo aqui, mas gosto de conversar sobre política, gosto de aprender, gosto de contribuir que eu sei. Acho que uma das coisas que eu mais gosto do emprego é que é bem realista, né? Acontece, ele sai no jornal, lembro da invasão da guerra na Ucrânia, eu vi o jornal, guerra na Ucrânia, no dia seguinte eu falei, cara, vai ter muito trabalho para fazer. E tinha, né? Mas esse é um pouquinho do que eu faço, que eu tenho feito esse Perfeito, Matheus. Valeu demais. Muito obrigado. Sua apresentação aí é bom, que a gente conhece um pouquinho mais. E aí, é o dia hoje, o momento de você compartilhar, tá bom? Seu conhecimento aí, todo esse apanhado de informações que você tem pescado aí dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, tá bom? Arthur, então, quem é você, Arthur? Arthur Novaes, prazer pessoal, para todo mundo que está assistindo. Sou um grande amigo aí do Maílson, um grande amigo do Matheus. Matheus, a gente já tem aí uma longa data, desde 2008 aí a gente está na caminhada, mais perto lá em Brasília, mais longe com ele nos Estados Unidos, eu aqui na Europa, mas sempre um grande amigo. Formado em administração, ele formou em 2015, eu formei em 2017, mas também já tem bastante tempo. Administração, ciências contábeis, desde 2022 morando aqui em Amsterdã, na Holanda. Atualmente eu trabalho no Banco de Desenvolvimento Holandês, um banco que tem uma participação estatal aqui do governo holandês, que faz investimentos em países emergentes, Latinoamérica, África, Southeast Asia, países emergentes, né? Legal, bacana. Principal. E sou um entusiasta aí da geopolítica, não tenho nenhuma formação, nenhum ensino formal. É isso aí, somos leigos aqui mesmo, Arthur. Então seja bem-vindo. Mas sou um entusiasta, então
Tudo que eu falar aqui, pessoal, se pode conferir a fonte. Se tiver alguma coisa errada que vocês não concordam, deixem nos comentários, mas Isso, eu tento sempre me manter informado em canais confiáveis de comunicação. Então, perfeita. geopolítica, tarifas, também faz um pouco parte do meu trabalho, né, por conta da natureza da minha empresa. E é isso. Não, top demais, Arthur. Valeu, valeu, obrigado demais. Eu tô aqui com dois leigos, mas eles são formados, vocês perceberam aí, né, galera? Leigo mesmo é Leigo eu. com diploma. Leigo com diploma, é isso aí. O leigo profissional aqui é eu. Então vamos lá, queridos. Olha só. Pra gente começar, pra galera que tá ouvindo a gente aí, esse Donald Trump tá mexendo os pauzinhos, impactando bastante. Muita gente nos Estados Unidos está gostando dele, algumas não, né? Isso é normal de qualquer país. Tem os seus contras, seus prós, tem o a favor do presidente, é contra. Mas Donald Trump, recentemente, no seu segundo mandato agora, ele já instalou novas medidas, várias medidas. Nós podemos mencionar algumas aqui. Donald Trump, recentemente, logo quando ele já iniciou o seu mandato, ele já fez várias ações ali no governo, ele já congelou contratações, ele já impediu os antigos funcionários de Biden, inclusive, acho que ontem, ele já decretou ali que Biden já pudesse ficar fora de todos os novos acordos e decretos que os Estados Unidos está fazendo no momento. Então, ele já tomou essas medidas para poder agir de forma mais intencional no seu governo. Ele tomou várias medidas já, por exemplo, se retirou da OMS, ele já eh, está ameaçando o Canadá, México, Groenlândia. Inclusive, por último, agora já ouvi falar também que ele está empenhado aí com o presidente do Israel, Benjamin Netanyahu, para, se possível, até comprar Gaza. Então, tudo isso vamos comentar aqui hoje, beleza? Para começar, então, Matheus, qual que é a informação que você tem a respeito das taxações de aço, alumínio? São taxações altas? Como que isso interferirá no Brasil? Porque ele sempre está falando, né? Isso não é de agora, mas ele sempre falou que vai aumentar os impostos, vai taxar a exportação, né? A importação, no caso dos Estados Unidos, e colocar taxas maiores. O que você diz aí sobre essa questão aí dessa medida que ele está pensando em fazer? O Donald Trump, ele sempre foi muito aberto, né? Muito claro, desde que começou essa campanha política dele, de que isso seria uma das coisas que ele faria, né? E Perfeito. como Donald Trump faz e faz bem, ele está cumprindo a palavra dele, né? Ele ameaçou e tomou medidas contra Canadá, México, a China, para variar, continua mais uma vez. E dessa vez, a América do Sul entrou naquele combo ali, né? O Brasil, obviamente, recipiente dessa ameaça alfandegária, que eu não sei se já se concretizou, me informei se se concretizou. Acho que dando uma pausa ali no Canadá e no México, acho que ele vai voltar a atenção um pouco. Mas em relação ao alumínio alumínio e aço são produtos ali classificados ali, quando você trabalha com comércio exterior, existe alguma série de produtos que caem dentro de uns capítulos ali que você consegue ver uma taxa bem simples, você vai na internet e consegue achar. Ok. Por exemplo, aço está no capítulo 37, 73, alumínio 76, plástico também, então são itens muito caros, né? Quando você está importando dos Estados Unidos, seja o comprador ou o vendedor, isso vai ficar ali dependendo do acordo que eles fizerem de compra, alguém vai ter que pagar. Acho que está em média 35%, 32%, dependendo de onde cai a classificação do seu produto. Então, se o Trump coloca mais 15%, 25. Assim, ele está pensando em 25%. tá. Eu ficaria muito curioso para saber se ele adicionaria 25%, Pois, porque a gente está olhando mais de 50%, né, em taxa. seria
Nossa, no mínimo inviável, muito estranho, né? Imagina, a metade ficaria lá com ele. É, é. Mas aí, no fim das contas, Não é, duvido. vamos ver o que que ele faz. Eu não sei como é que tá a produção do Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, você comentou 15% Isso, do isso, aço feito no isso, Brasil está sendo exportado isso, para os Estados Unidos, correto? isso. Todo 15% da quantidade de aço e alumínio é exportado para os Estados Unidos. Essa é uma quantidade muito alta. A gente está, eu não sei em valor, não Em faço a mínima valor, ideia. pelo que eu vi, Matheus, é cerca de 800 milhões de dólares no ano passado. Milhões, ok, Milhões de ok. dólares. Ainda é um pouco a menos que eu pensei que seria maior que isso. Uhum. Mas aí a gente tem que, assim como a gente viu agora semana passada acontecendo com o México e Canadá, eu acho que os exportadores e importadores aí sim tem que tomar medidas, tem que ver o que, que o Trump se preparar para o pior dos cenários, mas no questão no âmbito político, a gente tem que ver o que ele está querendo por trás disso, né? No fim das contas, porque, como a gente estava conversando aqui um pouco offline, no final das contas, o estadunidense, o cidadão americano, o cidadão brasileiro, acaba, né, tá aquele tiro saindo pela culatra, né? Então, com certeza ele tem algo em mente, com certeza o partido político e todo o comitê dele tem que ver como é que vai ser esse Perfeitamente. desandar aí da carruagem. Logo mais, o Arthur já comenta também sobre isso, sobre essa questão aí, né? O que que ele planeja com essas ameaças aí, ameaça, mas se o povo não retalhar, ele faz, né? A gente já percebeu que Donald Trump, Sim, ele ameaça, vamos ver se cola, mas se não colar, ok, ele prossegue, né? Ele é, né? ele é, ele é assim. Eu gostaria de ver contigo, como é que, aproveitando já que você está aí nos Estados Unidos, a gente só fica sabendo aqui nas notícias e tal, como é que tá essa questão aí da imigração? Realmente o ICE a Polícia de Imigração tá dando duro aí mesmo, trabalhando aí bastante, como a gente vê nas notícias, cara? Como é que tá essa questão aí? O que que você percebe aí da sua cidade aí? eu acho que no âmbito assim bem realista dessa política, né? O meu entender, pelo que eu tenho observado esses últimos 3, 4 semanas, Uhum. é que os Estados Unidos, mais uma vez, está usando essa política de impor medo, né? De impor medo através do poder que vem com ele. Então, Claro que não podemos desconsiderar que tem um problema mesmo, né, de imigração sim, ali no México, crime organizado, tudo isso, né? Mas ele, pelo que eu percebi, Matheus, me corrija se eu estiver equivocado, ele usa disso, né, de uma coisa verídica, de uma coisa que realmente quem tem que atacar, né, tem que proteger mais as fronteiras. Ele usa dessa narrativa para poder então nacionalizar, né, uma questão de imigração e tudo. Né, eu acho que ele é bem estratégico nesse ponto, né? não, correto, corretíssimo. Mas o meu ponto que eu ia falar é que, por exemplo, semana passada mesmo, eu já ouvi falar de 3 famílias que falaram: tô voltando pro Brasil, tô voltando Oh, tô vendendo pra Guatemala, pra onde quer que for, sabe? Então, eu acho que talvez não sendo o objetivo as pessoas estão final com dele, medo aí, né? Tão sim, um certo terror, né? sim, o que aconteceu de certa forma também em 2016, né? Mas acho que esse cenário político é um pouco diferente, porque o Trump teve um número de votos muito alto para dos cidadãos latino-americanos, né? Que tem filho aqui e tudo. Então tá sendo bem, Entendi, bem, bem interessante de se ver e ver o que vai acontecer. entendi. É o meu entendimento que o governo anterior também teve um número muito alto de deportação. Os números eu já não sei dar e comparar. É mais uma vez o Trump pondo uma palavra que vai cumprir, né? Sempre foi ali a bandeira, uma das agendas dele principais, né? Para ganhar voto. Ganhou muito voto em cima disso. E agora ele assina essas ordens executivas aí, já colocando em vigor e tomando essas medidas para fazer acontecer. Perfeitamente. Arthur, o que você pensa? O que que você acha sobre essa estratégia do Trump dele já iniciar o seu mandato, já mexendo com o Canadá, com o México aí, né, questão das fronteiras,
E já também com Gaza, o que que você percebe dessas estratégias dele aí? Quais são as intenções? Qual a leitura que você faz disso? O Trump, ele segue uma linha muito pragmática, né? Verdade. E, e é o que a gente também comentou offline, né? É uma coisa que ele pode ser que tenha trago do seu background corporativo, né? O jeito que ele faz business é o jeito que ele governa. Então ele é muito pragmático. O que ele fala, ele faz, né? Para o bem ou para o mal, você pode gostar ou não gostar, só não pode acusar ele de mentiroso, né? Então, ele falou que ele iria taxar, o que eu acho que ele faz um pouco é esconder o seu objetivo final. Ele fala que vai fazer, talvez direcionando para um lado, mas o objetivo dele está em outro lado, né? Então, essa questão das guerras tarifárias aí com Canadá, México, é mais um meio que ele encontrou para que encorajar, digamos assim, seus vizinhos, né? Os Estados Unidos só tem dois vizinhos, né? Canadá e México, a patrulharem melhor as suas fronteiras. Os Estados Unidos hoje está com um problema muito grande de tráfico de drogas, isso é verdade. Várias cidades estão sendo afetadas com moradores de rua que se viciaram em drogas, especialmente uma chamada fentanyl, o Fentanol. tal do fentanyl, que é Fentanol. altamente viciante, né? Então tem várias cidades americanas, vários estados passando por um problema de ter verdadeiros zumbis andando na rua porque já se entregaram a essa droga. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. É muito agressiva. Então, quando ele começou com essa história de impor as tarifas, inicialmente a México e Canadá, logo ele colocou algumas condições para que essas tarifas não ocorressem. Para o Canadá era a questão de patrulhar as fronteiras, né? Apesar de que o fluxo migratório ilegal do Canadá para os Estados Unidos não é tão alto. E para o México, a mesma coisa, patrulhar melhor as fronteiras, botar agentes federais mexicanos nas fronteiras para patrulhar dos dois lados, né? E também para o México aceitar alguns imigrantes legais de outras origens, né? Porque o que acontece muitas vezes? O Trump deportou para o Brasil vários brasileiros. O Brasil aceita esses deportados de volta, né? Só que tem países que não aceitam, né? Então, alguns países da América Latina não aceitam esses deportados de volta. E Então, aí, o que e acontece será nesse caso? o Trump achou um destino para eles que nesse primeiro momento foi o México. O México está aceitando alguns deportados que não são mexicanos de origem. E aí, em contrapartida, né, a partir do aceite dessas imposições, né, lembrando que tanto o Canadá quanto o México hoje em dia são liderados por partidos que estão em espectro político bem oposto ao Trump, né? O Justin Trudeau no Canadá acabou de cair, né, mas ainda está no poder, ainda não houve a transição. E tem a presidente mexicana que é bem socialista, né? Eu esqueci o nome dela agora, então, mas mesmo assim eles aceitaram as condições e aí o Trump deu uma pacificada na questão tarifária, deixou em stand-by por um mês. Então, porque ele sabe porque no longo prazo, no médio e longo prazo, prejudiciais até mesmo para a economia americana. Vamos pegar o caso do aço, do alumínio, por exemplo. Se ele começa a impor sanções em cima desses produtos, por exemplo, o Brasil vende 15% de todo o aço produzido aqui vai para os Estados Unidos. Se ele realmente impõe, e as pessoas começam a comprar nos Estados Unidos começam a comprar menos aço do Brasil por conta dessas sanções, o produtor brasileiro não vai ficar de braços cruzados. Ele vai, primeiro que ele vai respeitar os contratos que já estão em vigor, né? Então, os contratos que já estão em vigor vão ser respeitados, né? E vão ser negociados com base nas condições pré-estabelecidas. A partir que esses contratos vão se encerrando, se essas sanções estiverem em vigor, eles vão procurar outro comprador. E, em via de regra, o que acontece? Esse comprador é a China. Isso aconteceu, Uhum. vem acontecendo no Brasil e outros países da América Latina desde o início dos anos 2000. A China foi abrindo seu mercado, baixando tarifas, baixando impostos, enquanto os Estados Unidos foi fechando. Isso não foi só com Trump, aconteceu no governo Bush, aconteceu no governo Obama. Então, a burocracia nos Estados Unidos foi aumentando e a burocracia na China foi diminuindo.
Então, países da América Latina que antes tinham os Estados Unidos como seu principal parceiro econômico, hoje em dia, apenas a Colômbia permanece nessa situação. Colômbia e outros países menores, mas de países relevantes, apenas a Colômbia permanece tendo os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, já estão tudo. Paraguai, eu vou falar do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, já estão voltados para a China, Peru, China, né? E se o Trump bate nessa tecla por muito tempo, essa situação só vai se agravar. E ele vai perder poder de barganha aqui no quintal dele. Então, isso não é bom para ele. Então, essas tarifas é só uma bravata do Trump, eu acho, no primeiro momento, para conseguir outras coisas, talvez, né? É assim que eu Entendi, vejo. entendi. Ele é um bom jogador, É, estratégico, né? Ele fala assim, prometi, cumpri, e tô é, conseguindo o que eu não falei por trás das câmeras, né, em retorno. é. Ele Perfeito. é. Ele sabe jogar o jogo, mas ele tem que tomar cuidado, porque as pessoas também, do outro lado de lá, na China, na Rússia, aqui no Brasil, também tem pessoas que sabem ler e interpretar, né? Apesar de que o Brasil não tem tanto poder de barganha hoje em dia, né? Infelizmente. Eu particularmente eu vejo que ele está sendo um bom governante até nesse primeiro momento, né? Ele, por exemplo, ele parou com a contratação federais, ou seja, para diminuir custo. Ele exigiu que os funcionários federais pudessem voltar a trabalhar presencialmente, ou seja, para que possa ser mais produtivo, né, para que as pessoas possam se empenhar mais ali no presencial, né? Saiu da OMS, saiu da Organização Mundial de Saúde, porque aquilo a gente sabe que são ONGs e mais ONGs e mais ONGs, igual também no Acordo de Paris, de aquecimento dos acordos climáticos, ele também saiu fora disso. Ou seja, isso são milhões e milhões de dólares saindo dos cofres públicos americanos para abastecer ONGs e muitas ONGs ao redor de todo mundo, né? É, Inclusive nós ficamos sabendo agora recentemente, né, dessa mais uma ONG aí, de um escândalo, né, que está usando dinheiro público para financiar a campanha ou restringir eh, a liberdade de expressão, né? E nós percebemos agora que o Elon Musk está lá junto com o Trump no governo dele para tentar contribuir um pouco essa questão de liberdade de expressão, mas sempre tem um risco, né? Porque aquele que consegue dominar essa questão, usando a inteligência artificial, também podemos esperar aí algum certo risco. Em nome da liberdade de expressão, futuramente a gente pode também ter algumas surpresas, né? Isso aí, galerinha. A gente também percebe nesse governo Trump o Elon Musk, um grande empresário e de sucesso, bilionário aí. Ele está cada vez mais próximo, né, do governo Trump ali. Eu não sei quais são as reais intenções, se é realmente para usar o seu conhecimento de administração e poder contribuir, né, ali para o governo Trump. Eu não sei como que os americanos estão percebendo isso, Elon Musk cada vez mais pegando poder. Que você que está aí, Matheus, o que você ouve falar disso, do Elon Musk aí, cada vez mais próximo do Trump aí? O Elon Musk, você vê uma participação dele nessa política do Trump, ah, principalmente depois do primeiro atentado de assassinato ao presidente, né? Logo depois, o Elon Musk, ele vocaliza bastante o apoio dele e ele tá lá com o Trump. Quando eu assisti umas 4, 5 entrevistas do Trump em relação à economia, a resposta dele sempre foi energia, energia, energia. O que a gente viu também nas questões tarifárias dele, né, do Canadá, todas 25%, com exceção desses artigos de energia e tudo mais. Então, coincidência ou não, não sei. A gente sabe que tem muito mais em jogo que eu consigo ver, mas agora para responder a sua pergunta, a participação do Elon Musk e esse problema de free speech que tem nos Estados Unidos hoje e de todas essas mídias sociais, que existe uma participação muito grande, tanto do Elon Musk quanto do, do governo dos Estados Unidos, estadunidense, é dividido, né? Eu acho que o republicano está mais
não tá mais que é certo, né, na mente dele. O democrata já tá mais questionando. Eu acho que ainda por ser tudo tão novo e tudo acontecendo tanto ao mesmo tempo, que não tem uma definição tanto grande, tão grande tanto da mídia quanto do cidadão. Pelo menos eu não tenho observado isso. Entendi. E também o Elon Musk sempre foi conhecido por ressaltar essa questão da liberdade de expressão, né, e tudo, né? Então, são vários pontos aí ligando aí os dois, né? O que que você acha, Arthur, dessa aí? Ah, o que o Matheus falou é verdade, né? Todas essas ações do Trump, por exemplo, de fazer auditoria em órgãos federais, de trazer os funcionários do presencial, do home office de volta para o presencial. O objetivo, no papel, né, o que ele prega é que é para tornar o Estado mais eficiente, né? Isso a gente só vai conseguir analisar depois de um certo tempo. O que a gente vê dessa questão da liberdade de expressão, tem coisas que não estão mais abertas para o diálogo, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg já veio a público falar que na época da pandemia, oficiais do governo Biden estavam diretamente ligados ao que a plataforma dele podia ou não podia tolerar, né? Então, isso de É. forma bem prática, isso já, de fato, é uma violação grave aí do direito de expressão, né? Um governo tentando controlar um discurso, controlar uma narrativa. Com relação ao Elon Musk, ele é uma pessoa bem polêmica, né? Digamos assim, atitudes e tal, polêmicas, mas também muito direto, muito reto no que ele vai falar, ele não tem muito filtro no que ele fala. Por um lado, ele, como criador, inovador e genial, né? Ele fez avanços tecnológicos que há 10 anos atrás pareciam ser impossíveis. Do outro lado, ele continua sendo uma pessoa com CPF, né? Com Social Security Number, então ele tem seus interesses particulares, né? Uhum. Então, quando ele se aproxima do governo, ele vai ganhar muito poder, né? Isso é fato. Agora, como que esse poder vai ser utilizado, a gente tem que aguardar para ver. O que a gente precisa é que, independente de quem esteja no poder, né, as instituições precisam estar sempre muito, muito atentas para serem o fiel da balança, né, controlar esse poder. O Trump impediu que funcionários dessa agência de ajuda humanitária, o USAID, voltassem ao trabalho para que fosse feita uma auditoria. Mas a justiça já barrou essa medida, essa ordem executiva dele, né? Então tem sempre essa guerra aí. O Trump, apesar de ser um presidente que está com muito poder, porque ele está com a maioria na Suprema Corte, no Congresso, no Senado, ele também, e ele próprio é o presidente, né? Ele não vai conseguir vencer todas as batalhas. Mas isso é um ponto bom, Arthur, que me ensinou, porque ele não está só com a maioria no Senado e no Congresso, né? Mas ele entra já com o segundo cargo dele e último, né? Então ele já não entra mais com nada a perder. Não está preocupado com reeleição. Bem lembrado Essas ordens isso. executivas, ele sabe que pode ser overturned, mas ele tá assinando uma atrás da outra, porque assim, eu vou cumprir, eu não tenho nada a perder, eu vou ser claro e vou direto da forma que eu entrei para ganhar esse jogo, então. Perfeitamente. E aí, Matheus, é uma competição Prejuízo. injusta, né, cara? Prejuízo. É uma competição Assim, injusta, né? o que me surpreendeu, que eu tava lendo um pouco hoje de manhã, não li muito, foi de quantos democratas estavam a favor, né? Eles falaram a favor, mostrando total apoio do Donald Trump nessa questão. Mais uma vez que ele foi bem claro, ele poderia sim ter se safado com uma coisa ali, algo mais generalizado, assim, Mais genérico. mais genérico, assim, homem, mulher, homem não participa do esporte de mulher, mulher não participa do esporte de homem, e pronto. Bem direto ao ponto. E tem um apoio tão grande do Partido Democrata, de várias pessoas que estão ali levantando bandeira. Isso foi, para mim, tem sido impressionante. Quero voltar a ler mais, entender o que está acontecendo. Uhum. Mas definitivamente é isso que eu tô de cara, que ainda não. Não vê nada ainda. Também era permitido, mas era bem mais criterioso. A gente tem um ou dois exemplos para pensar. Eu sei de uma halterofilista que disputou as Olimpíadas pela Nova Zelândia, que é transgênero, enfim, tudo mais, mas
os critérios são mais rigorosos. Nos Estados Unidos, em competições estaduais, municipais, era livre, praticamente livre, né? Então, o Trump acabou barrando com essa nova ordem executiva. Se o Partido Democrata está apoiando, né? Então, é basicamente um senso comum voltando à realidade, né? Perfeitamente. Apesar de que eu não entraria num ringue, mesmo sendo uma mulher que treina e luta aquilo, eu já assisti, rapaz, e leva porrada, É, hein? qualquer um de nós seis aqui, independente se é homem, se é mulher, a gente ia apanhar. Não entra no ringue, meu. Mas eu acho que isso é uma tentativa do Partido Democrata se afastar um pouco dessa agenda woke, né? Porque eles E porque perceberam também isso estava consumindo uma grana, né, cara? Através das que ONGs e consumir tudo, né? grana e, além de grana, custou muitos votos, né, ao Partido Democrata nessas últimas eleições. A Kamala Harris, ela vinha porque o partido, se a gente traz o Partido Democrata dos Estados Unidos para o Brasil, aqui no Brasil ele seria extrema-direita, tá? Por tudo que ele defende, assim, defendeu historicamente, aqui no Brasil ele seria colocado no centro-direita. Mas dentro do Partido Democrata, por ser um partido, entre aspas, mais progressista, é Uhum. onde pessoas que têm essas ideias mais de diversidade, políticas de gênero, é onde elas encontram espaço. E isso veio ganhando força no Partido Democrata nos últimos tempos. E a Kamala Harris, ela faz parte dessa linha bem mais progressista do Partido Democrata, enquanto Joe Biden faz parte de uma linha do Partido Democrata mais conservadora. Tanto que depois que o Joe Biden disse que não iria competir mais, demorou um tempo para o Partido Democrata oficializar Kamala Harris como a candidata, sendo que era para ser um movimento quase que natural. Mas é porque dentro do Partido Democrata ela já enfrenta uma certa resistência, porque ela faz parte dessa agenda woke, ela defende abertamente. Né? Então acho que agora o Partido Democrata está vendo que isso custou votos, custou a eleição. Então eles estão tentando um pouco se afastar dessa agenda cada vez mais. Né? Perfeito. E a minoria, né, cara? Não é a maioria. Então, realmente, nas contagens dos votos, não tá valendo a pena politicamente falando, né? Não vale. Boa, boa, Ah, Arthur. Matheus, logo logo você já tem que sair, você tem compromisso. É, deixa aí alguma novidade para nós, algum destaque É, antes de é. você sair. Não, um destaque que tem me chamado muita atenção, talvez Compartilha com a impacte gente. muitos brasileiros, tanto na questão política, social e econômica também, que eu acho que o brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos vai ser impactado com isso, é essa ordem executiva do Trump em relação ao direito de cidadania, né? De, uhum. Nossa, da, cara. da pessoa que nasce nos Estados Unidos. Hoje, Antes o bebezinho nascia em cima do avião lá, já ganhava o passaportezão, né? pois é, e, e como o Trump falou várias vezes, muitos anos ele enfatizou a questão histórica do americano escravo e como isso foi uma lei imposta há centenas de anos, né? Não sei o ano exato, mas hoje que ele não foi enfatizado tanto, apesar que é uma política doméstica que é totalmente relacionado com política internacional. Aliás, uma política internacional é sempre relacionada com a política doméstica, né? Que impacta muitos brasileiros, seja o imigrante que tem documento ou que não tem, né? Tem uma indústria, cara. Eu descobri isso há um tempo atrás, mais ou menos Uhum. tô aqui há 6 anos, há um ano atrás eu descobri que tem uma indústria de pessoas que vêm para os Estados Unidos para ter filho aqui, Acredito. sim, para ter um passaporte americano, para voltar daqui a 18 anos, ou seja A- lá que for. Acordo com as empresas de viagens, etc. Isso deve ter Sim, uma coisa muito bem É. bolada, né? A gente agradece o seu tempo aqui com a gente, diretamente dos Estados Unidos, falando aqui com a gente. Qual estado mesmo você mora aí, Matheus? tô na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Uau, aí tem muitos furacões aí, né, cara? Cuidado aí, meu. É. A gente foi surpreendido com recentemente, mas é raro chegar aqui. Mas chega, é corrente mesmo. Sobe, Eu acho sobe numa árvore aí, vai lá no topo dela, hein? Vai que a árvore não cai, né?
A gente está mais perto do GDC, da capital, do que dos furacões. Então a gente tem que tomar mais cuidado com o norte. Ah, Mas perfeito. assim, obrigadão, Matheus, pelo convite. Obrigadão, Arthur, mais uma vez. Prazer te ver, conversar mais um pouco. E vamos ficar Valeu, de olho nas Matheus. notícias aí. Qualquer coisa a gente conversa mais sobre isso. Tamo junto, Matheus. Grande abraço, hein? Obrigado Abraço. aí. Tchau, tchau. Só para falar um pouco sobre essa política de nacionalidade, os Estados Unidos é um país. Quando a gente fala de nacionalidade, né, tem basicamente dois critérios. Tem o critério do sangue e tem o critério do solo. E os solis e os sanguíneos. Aqui na Europa é pelo sangue. Então você, por exemplo, aqui na Holanda, né, você só é holandês se você nasce sendo filho de holandeses, né? Se você Correto. nasceu aqui na Holanda, mas não é filho de holandês, você não tem a nacionalidade holandesa, Uhum. automaticamente. Você pode Se tem, adquirir ao se longo tem um da vida. país, se tem um país difícil para pegar a nacionalidade, é aqui mesmo, na Holanda. Que é Então, é difícil. bem criterioso. E isso vale, todos os países da Europa são assim, Holanda, Itália, Alemanha. Por isso que lá no Brasil tem muitas pessoas, tem muitos italianos, né? Portugueses que não nasceram em Portugal, não nasceram na Itália, mas tinham um avô, um bisavô que era italiano e consegue pegar a cidadania. Isso tem a ver com a formação, como a Europa se formou. A gente pode até discutir isso num outro episódio. Perfeito. A questão dos Estados Unidos, isso vale para para basicamente todos os países da América, tá? Temos algumas exceções. República Dominicana é uma exceção, outros países são exceção, mas Estados Unidos, Canadá, Brasil, nasceu no território, é nacional. A gente teve até um caso engraçado, entre aspas, há uns meses atrás, eu estava vendo nas notícias, que um casal de americanos foi passar férias em Florianópolis, no Brasil. A esposa estava grávida, mas estava grávida de 6 meses, 6, 7 meses. Teve um problema no Brasil, o filho nasceu no Brasil. Imediatamente ganhou a cidadania brasileira. Nasceu no Brasil. Só que na hora de voltar para os Estados Unidos, E aí? a criança não é americana, é brasileira, então a criança precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Nossa, cara, que Então, situação, meu. os pais ficaram presos no Brasil por meses até que essa situação burocrática fosse resolvida e eles conseguissem voltar com o filho. Que Porque situação. é, é uma situação. Ou porque. Aí, no Brasil, eu sei que se um pai e uma mãe têm um filho fora do Brasil, aquela criança tem o direito à cidadania brasileira por ser filho de brasileiros. Brasileiros. Eu imagino que com os Estados Unidos seja algo parecido ou semelhante. Não acredito que seja apenas o critério do solo, né? Se você é filho de americanos, talvez, mas é um processo burocrático, não é automático, né? Então, acabou que teve esse problema. E aí, as pessoas. Mas isso tem a ver com como os países americanos foram formados. Foram formados com imigração, né? Então, o Brasil recebeu muita imigração, obviamente, de imigração forçada dos africanos, né? Como escravos, dos Invasão, portugueses. né? Fomos Não, eles. invadidos pelo mundo lá. Dos africanos foi forçado, né? Os portugueses vieram, né? Mas na época nem era Brasil, né? Também, né? Mas, assim, enfim. Aí depois, como o Brasil, a gente recebeu os italianos, os alemães. Então, a intenção do governo sempre foi, como território muito grande, população pequena, sempre foi Povoar. traz esse pessoal, mantém Povoar. aqui. Para manter, toma aqui a nacionalidade. Nunca teve Uhum. esse problema. Os Estados Unidos foi a mesma coisa. Ele foi formado por imigração de irlandeses, britânicos, italianos, alemães, escandinavos, africanos, né? Tem esse problema, população, território muito grande, pouca população, traz da nacionalidade. Para o Brasil, ninguém em sã consciência, né, a não ser algumas exceções, vai lutar para ter uma nacionalidade brasileira, apesar de que o passaporte brasileiro é um passaporte muito forte, né? Nos Uhum. Estados Unidos tem esse problema que o Matheus mencionou, que tem esse comércio, né? Esse turismo de nascimento. As pessoas vão para os Estados Unidos, têm seus filhos lá, a criança recebe o passaporte americano automaticamente. E, Então, isso para os Estados Unidos está se tornando um problema, né? e eu penso também, Arthur, é, também ali os países vizinhos, né? Como o México, por exemplo. Imagine só, as mulheres ali grávidas, né? As mexicanas, vai para os Estados Unidos e já adquire a nacionalidade. Aí eu já até vi. Mas essa a nacionalidade vale para o filho.
tá? Sim. Para os pais, não. E aí que mora o problema, que às vezes acontece nos Estados Unidos é a seguinte: tem um pai legal, uma mãe que é legal, tem um filho, o pai está ali naquele processo de se legalizar nos Estados Unidos, mas nesse meio tempo ele é pego pela imigração e é deportado. Mas o filho americano fica. E o pai não pode mais entrar nos Estados Unidos. Ele fica lá na listinha, lá, às vezes, legalmente, para ele entrar novamente, muito difícil. Ele vai ter que tentar entrar ilegalmente. Então tem essa questão de separação das famílias e tal. Uhum. Pro, então, esse passaporte vale para o filho. Então, para o pai, não. O Ah, pai vai ter que. Para o pai, para a mãe, não. Ele não vai ganhar automaticamente a nacionalidade. Ele vai ter que conseguir um green card, vai ficar um tempo nos Estados Unidos. O Matheus mesmo aí, ele não contou a experiência pessoal dele, mas ele é meu amigo, ele já mora nos Estados Unidos há 6 anos. A filha dele mais velha tem 4 ou 5 anos, mas ele já tinha o green card, né? Casou com uma americana. Mas assim que a filha dele nasceu, a filha dele era americana. Ele só foi conseguir a cidadania americana dele recentemente, depois de cumprir vários requisitos. Os Estados Unidos sempre. através do filho, isso? Não, não através do filho, porque ele permaneceu com o green card nos Estados Unidos por um tempo, por um certo tempo, e aí depois desse tempo, cumprido requisitos, morando legalmente no país, ele pôde dar entrada. Não tem Entendi. nada a ver com a filha dele. Tem uma Então, ligação, entendi. então esse turismo para ter filho é o pai, eu acho que de uma certa maneira, tentando ajudar o filho no futuro, né? Que o filho possa ter uma cidadania americana. Mas isso muitas vezes é Entendi. pela culatra por conta de um detalhe muito específico, mas talvez a gente aborde em outro tema. Mas eu acho muito difícil o Trump conseguir passar isso, tá? Isso é uma cláusula constitucional americana, né? E a Constituição americana tem 15 artigos, 16, é pequenininha. É, E é muito difícil se mudar a Constituição americana, ao contrário da brasileira. A última vez que isso aconteceu foi, acho que na época da Lei Seca, onde se proibiu a bebida alcoólica nos Estados Unidos, nos anos 20. Mas logo eles mudaram, voltaram atrás. Então, muito difícil o Trump conseguir mudar isso, tá? Porque isso é uma coisa da Constituição americana e os Estados Unidos, até mesmo o próprio republicano, né? Mesmo que ele seja a favor, eles têm muito apego à Constituição. Então, para o Trump conseguir mudar isso, acho muito difícil. Acho que ele não vai conseguir. vai dar trabalho. E É. Arthur, o que que você acha sobre essa intenção do Trump de querer comprar a Groenlândia e também agora falando da Gaza, falando de conquistar o local ali de Gaza, o que que você acha que tá, as É. reais intenções estão por trás disso? O que que você pensa? Bom, Groenlândia, vamos por partes, né? Uhum. A Groenlândia é essa ilha aqui, ó. Tá vendo aqui? Atrás no meu mapinha aqui, ó. Assim, isolado Ó, ali, né? Mas essa um território grande, né, cara? é muito grande, É né? mais ou menos o tamanho do Brasil, geograficamente, ou menor ou maior? Não, bem menor, bem menor, bem menor. Bem No menor. mapa, por conta da projeção, parece que é do Ah, mesmo ok. tamanho, em alguns mapas até maiores, mas é bem menor. Você sabe a extensão em quilômetros? Quanto que dá, mais ou menos? Não, mas o Google sabe. Veja aí para nós. Ah, 2.000 2 quilômetros? milhões, né? 2 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8, tem mais de 8. Então, 8. o Brasil Um é bem quarto. maior. Um É. quarto. Mas mesmo assim é um território. É a maior ilha do mundo, né? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, porque Uhum. a Austrália não é uma ilha, é um continente. Ah, então, a Groenlândia é a maior ilha do mundo. E aí, o que que ele quer? Ele quer gelo? O que que ele quer lá? Aquilo aqui ele é puro Bom, gelo, né? E Arthur, explica melhor um pouquinho aí essa questão aí da Groenlândia aí, se você puder projetar alguma coisa aí, explicar sobre o território mesmo, né? Porque eu já ouvi falar que aquilo é 80% gelo, coberto por gelo, se não me falha a memória. Como é que é isso? sim. Então, eu vou projetar aqui um mapa, que aí vocês vão ter uma noção melhor do que eu for falar. Ok. Então, já estou aqui no compartilhamento, tá? Uhum. Perfeito. Então, a gente 80, pode até, 80% eu acho. 80%, né? a gente já pode até, eu posso até projetar um mapa aqui, e aí eu explico com mais propriedade. Pode ser? Uhum. Pode. Então, manda aí.
Então compartilha aí com a gente o gráfico aí. Então eu vou compartilhar aqui, eu vou trocar pro Maps, porque o Maps tem uma visualização mais limpa, Perfeito, e fica à vontade aí. Encontra aí a Groenlândia para nós. Tá. Então, não se deixe enganar, a Groenlândia ela é grande, mas não é do tamanho da América do Sul. A Uhum, projeção do Maps é um pouco distorcida, tá? ok. Acho que eu vou voltar pro Google Earth mesmo. Você que manda. Era melhor, que ele tem uma projeção mais realista. Uhum. Então, tá aqui a Groenlândia. É a maior ilha do mundo, porque o Canadá não, perdão. A Austrália é um continente, não é uma ilha. E qual que é a importância dela? O que você falou é verdade. A Groenlândia é basicamente gelo, né? Se a gente ver essa foto aqui, a gente vai ver algumas camadas aqui na litoral, onde a gente consegue ver um verde, né? Uhum. Mas por que os Estados Unidos têm tanto interesse nessa região? A Groenlândia, ela fica na região que a gente chama de Círculo Polar Ártico, né? Então essa região aqui do norte do planeta Terra, né? E alguns países têm acesso a essa região do Círculo Polar Ártico. Essa região aqui, que eu estou mostrando com o mouse. Uhum. Os Estados Unidos têm acesso aqui pelo Alasca, né? O Alasca está aqui. Tudo isso Perfeito. aqui é Canadá, né? A Groenlândia está aqui, pertence à Dinamarca. Então a Groenlândia é um território dinamarquês. Uhum. A gente tem a Islândia e a gente tem a Noruega, né? Aqui nessa costa ártica da Noruega, também com acesso a essa região. Uhum. E a gente tem a Rússia, que Rússia. domina boa parte dessa região. Essa região, há 30, 40 anos atrás, ela não tinha muita relevância. Assim, por quê? Dava por 6 meses do ano, isso aqui é praticamente inviável, congelava tudo, né? Toda essa região aqui. Só que com o passar dos anos, né, o planeta Terra está aquecendo, seja por ação humana ou por qualquer outro fator. Uhum. Então essa região aqui, ela está ficando cada vez mais navegável ao longo do ano. E algumas regiões aqui da Rússia, do Canadá e da própria Groenlândia, que antes não se podia cultivar nada por conta do gelo, agora estão se tornando áreas cultiváveis porque Nossa, sério? estão tendo clima mais ameno. E já se Ah, sabia que era uma região muito rica em recursos minerais, petróleo, gás natural, ou metais preciosos. Só que por conta do gelo, a dificuldade de explorar esses recursos era muito grande. o Agora, acesso, né? com o degelo, isso aqui está ficando cada vez mais fácil de se explorar. Então, tem o fator da agricultura, tem o fator Da da pesca, exploração né? mineral, Pesca. pesca também, mas pesca um pouco menos. Exploração mineral, tem o fator de transporte. Por quê? Eu vou dar um exemplo. A gente está na Holanda, né? A Holanda possui o maior porto Da Europa. fora da China do mundo. Então, fora da China, o maior porto do mundo é o de Roterdã. Correto. Então, aqui por Roterdã, deixa eu ver se eu consigo botar aqui Ah, porque a China tem um porto maior que Roterdã? não só vários portos maiores que Nossa, que Roterdã. legal, essa informação eu não sabia. É. Então, acredito que o porto de Interessante. Singapura também seja maior. Mas fora da Ásia, com certeza o porto de Roterdã é o maior do mundo, né? Fora da Ásia. Uau. Ele vai estar atrás de portos chineses e muito provavelmente do porto de Singapura também. Uhum. Então, a gente está aqui, Países Baixos, né? Essa, essa esquininha. Então, Uhum. Roterdã está bem aqui embaixo, por aqui. Então, tudo que a Europa produz e tudo que a Europa compra sai daqui de Roterdã. Então, a, a, a Holanda produziu aqui leite e vai exportar para a China. Vai botar esse leite num navio, ele vai sair daqui de Roterdã, ele Correto. vai ter que. Hoje, como é que é? Ou ele vem aqui, passa pelo Estreito de Gibraltar, Gibraltar. passa pelo Mar Mediterrâneo, Que louco, mano. passa pelo Canal de Suez, né? Nossa, mano.
dá a volta aqui no Oceano Índico, passa aqui na Índia, passa aqui em Nossa, Singapura, cara. no Estreito de Malaca e chega aqui na China, Que nos portos isso, meu? chineses. Dá meia volta ao mundo, cara. Isso quando ele consegue passar pelo Porto de Suez, e às vezes aqui no Porto de Suez fica tão caro a espera e é tão caro, passar por ali, né, porque o Egito cobra muito, que às vezes é preferível você sair aqui de Roterdã, E dá a volta por passar cima. aqui pelo sul da África e chegar Nossa. aqui na China. E o contrário é verdadeiro, né, então, navios saindo da China, passam por aqui ou pelo sul da África para chegar aqui na Europa. Com o degelo no Círculo Polar, uma nova rota se abriu. É muito mais Hum, rápido e barato sair aqui de Amsterdã, ou de entendi. Rotterdam, Uhum. em vez de passar lá por baixo, vem aqui por cima, Por cima. passa por aqui, Alasca, e chega aqui na China. Parece longe, mas é muito mais perto e muito mais Uhum. econômico. É que às Então, vezes os no mapa cálculos aí engana um pouco, né? A isso. questão da É uma visão. diferença de várias semanas. Então, isso é custo, é mais barato. Sai Nossa. mais barato. Você tem uma Então, ideia? Você tem uma ideia de quantos 1.000 quilômetros é esse trajeto? Pelo canal de Suez ali. rapaz, eu posso dar uma pesquisada depois, mas eu sei que dá uma diferença de semanas, né, no tempo de transporte, né. Entendi. E não tem tarifas, aqui não tem canal de Suez, aqui não tem Estreito de Malaca, então aqui em Singapura também tem uma É o, tarifa, porque é o para marzão de passar todo mundo, né? Se ele passar lá por fora, então. é, é bem mais barato. Então o que que acontece? Esse círculo polar ártico também tem agora esse fator, logístico, e por último, então, a gente já falou do fator, agricultura, né, novos novas áreas cultiváveis, Os falamos dos minerais. recursos minerais, né, petróleo, gás natural, metais preciosos, falamos do custo logístico e, por fim, custo militar, a vantagem militar. Aqui é uma zona de intensa atuação de submarinos russos. Hum, Por quê? A Rússia concentra toda a sua frota, agora principalmente, no Mar Negro, né? Por conta da guerra, obviamente. Mas o Mar Negro é altamente vigiado. Ah, é? Mesmo antes da guerra, né? Vamos botar antes da guerra. Como é que era a situação antes da guerra? O Mar Negro é um mar, é mar, né? Porque ele tem uma abertura e não é um lago, né? Por exemplo, aqui do lado aqui a gente tem o Mar Cáspio, que ele na verdade é um lago muito grande, Nossa, muito grande porque ele é mesmo. fechado, né? Ele é um mar fechado, É então água ele é um mar. doce, então. Eu não sei se é água doce, mas ele é um mar fechado, né? Uhum, Ele é o maior lago. Eu não sei se pelas proporções dele ele pode ser chamado de lago, o Cáspio, mas ele é um mar fechado. O Mar uhum, Negro ele é aberto. Ele tem essa abertura aqui em Istambul, uhum. na Turquia, nos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Então, a Rússia sempre concentrou a sua frota marítima aqui no Mar Negro, porque é um mar que não congela, né? Curioso. Porque ela tem essa saída aqui no Mar Negro para o mar, né? Apesar da Rússia ser um país gigantesco, né? Ela tem um problema logístico com relação ao acesso ao mar muito grande. Então, porque o Mar Negro não congela, mas a gente já vai falar porque que ele é muito vigiado. Aqui no Mar Báltico, 6 meses por ano é congelado, né? E Nossa. também é muito vigiado, e eu já vou chegar no motivo por quê. Aqui em cima, nesse litoral gigantesco da Rússia, é Círculo Polar Ártico, então 6 meses por ano congela É. também. E não tinha muita coisa acontecendo aqui. E aqui no outro extremo oriente, né? É um mar que fica navegável 12 meses por ano, né? Esse mar de Okhotsk aqui, onde a gente está vendo. Uhum. Mas a população russa está do outro lado, né? Então, os centros populacionais, Moscou, São Petersburgo, É, dá pra ver aqui. tá do outro lado.
E o que acontece? Aí eles fariam um caminho terrestre, então? Chegava com as embarcações ali, com a navegação. Não, eles mandam, eles vão de para ir um navio de um lado por outro, ele tem que fazer esse caminho aqui, ó, sair do Mar Negro, Canal de Suez, atravessar tudo isso E aqui, aí chega lá nas costas da Rússia. e chegar lá do outro Nossa. lado. E aí eles transportam, então, por terra toda a sua mercadoria, até os lugares mais habitados, capital e tudo. Não, mercadoria eles transacionam. O problema logístico militar não é mercadoria. É numa situação de guerra, você quer navegar livremente, Ah, sim. sem ter inimigos por perto. O que acontece aqui no Mar Negro? A Romênia faz parte da OTAN. Tem acesso aqui nessa cidade, deixa eu ver se eu acho aqui no mapa se aparece. Tem uma cidade aqui na costa da Romênia chamada Constança. Vamos ver se ela Constança. aparece. É pequenininha essa cidade, é? Não, ela é bem grande. Olha lá, Não sei porque já não apareceu. Constança aqui, né? Ali, aham. Aqui. Isso. Tem uma base militar americana aqui, É marítima, né? gigantesca. É uma base da OTAN, mas é praticamente os Estados Unidos, uma base marítima. Bem aqui na portinha da Rússia. A Turquia, que controla o Estreito de Bósforo e Dardanelos, ela é membro da OTAN. Então, por exemplo, agora que a guerra está rolando, embarcações militares russas não podem mais atravessar aqui os Nossa. estreitos. Então, está fechado. Aqui no Mar Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, agora Suécia, Finlândia, fazem parte da OTAN, são inimigos geopolíticos russos. Uhum. Então, São Petersburgo, que também tem bases militares, obviamente, russas, qualquer embarcação russa para navegar aqui livremente não vai conseguir. E aqui do outro lado, eu já expliquei, né, que está muito longe dos centros populacionais russos, Uhum. mas aqui do lado tem o Alasca, que é americano, então os Estados Unidos têm bases militares aqui no Alasca enormes. O Japão é um aliado norte-americano, a Coreia do Sul é um aliado norte-americano. Então a Rússia se encontra fechada. Com a questão do Círculo Polar Ártico derretendo, Uhum. um mar de possibilidades literalmente se abre para a Rússia, né? Ah, e você Bases acha que os Estados Unidos está querendo atrapalhar esse plano? tá de olho, obviamente. E aí o Trump, apesar, Dinamarca faz parte da OTAN, a Groenlândia pertence a um aliado norte-americano. Mas aquela questão de demonstração de poder dos Estados Unidos, ele quer ter o controle, né? Controle, né? Eu acho que é uma bravata, tá? Norte-americana, porque ele não vai invadir a Groenlândia. Os Estados Unidos não vai invadir a Groenlândia, porque faz parte é um Narrativas, né? aliado, faz parte de um aliado. Mas isso mostra que o Trump não está, porque submarinos russos agora têm livre passagem aqui. É uma área maior, mais profunda, né? Para os radares serem detectarem qualquer tipo de movimentação de submarino. Então, um mar de possibilidades se abriu para a Rússia. E a China também tem constante movimentação aqui, militar, atividade econômica. Então, os Estados Unidos estão de olho. Então, para mim, a principal motivação do Trump de levantar essa bandeira da Groenlândia, apesar de todos os outros fatores econômicos, é a questão militar. Rapaz, curioso isso, hein? É de posição mesmo, né? É posição geopolítica, geográfica, né? Uhum. É uma posição estratégica. Então, você colocando bases, radares, antenas, né? Instalações militares aqui, você consegue controlar uma zona do mundo que está ganhando muita importância, por tudo que eu já falei, né? Então, o Trump não é besta, ele está de olho nisso, né? Apesar de que a Groenlândia já faz parte da OTAN, apesar de saber de todos esses motivos, eu acho que o Trump colocar essas posições de querer comprar a Groenlândia, de falar assim, vou tomar a Groenlândia, acabam gerando um desgaste desnecessário. Qualquer tipo de atividade militar, bélico, que ele quisesse estabelecer aqui na Groenlândia, ele já poderia fazer com a bandeira da OTAN.
E a OTAN é basicamente americana. Uhum. Pode ser um movimento dele querer se isolar, porque ele é um crítico à OTAN, né? Ele é um já falou de fazer os Estados Unidos saírem da OTAN, apesar de que é um movimento que eu acho que ele não vai fazer, mas talvez um movimento apontando para que ele tenha o poder nas mãos dele. Mas, de qualquer maneira, ele só tem 4 anos no poder. E essas movimentações, ele saiu da OTAN, ou ele pegar a Groenlândia para os Estados Unidos, são coisas que vão demorar, né? Denotam tempo. Tanto por uma via diplomática quanto por uma via militar, não sei. Então, acredito que seja nesse aspecto, falar da Groenlândia hoje para os Estados Unidos, não vejo um fator prático real no curto médio prazo Uhum. tão, tão grande, para que ele possa se beneficiar disso de alguma maneira. Porque ele Uhum. vai sair daqui 4 anos, né? Ele só tem 4 anos no poder, ele não pode se reeleger. Então, Perfeito. E você tá sabendo sobre aquela questão de gás ali? O que que você vê? é, Qual a intenção dele de... Eu ouvi assim por cima, eu vi que ele pretende ali fazer um grande local para investimento imobiliários, algo assim desse tipo. Você viu falar nisso? é, ele fazer uma riviera, né? Uns resorts. Isso. Então, aí a gente vai muito naquela conversa entre o que ele pode fazer, do que é possível que ele faça e o que ele fala do que ele pode fazer, né? E Fato é que vários outros governantes e presidentes e reis, imperadores já se demonstraram totalmente contrário a essas narrativas dele aí, viu? De tomar gás e tudo. é, O pessoal não é tá porque feliz com isso, não. o que acontece? Gaza é um problema. É uma área pequena, altamente povoada. Então, são 2, 3 milhões de pessoas vivendo ali, numa área muito pequena. Muito pequeno, né? É, então, ela tem, ela tem sim uma certa posição estratégica, né, voltada aqui para o mar Mediterrâneo. Então, a gente vê que o turismo se desenvolveu muito aqui ao longo da costa do Mediterrâneo, mas não tem recursos naturais, não tem nada economicamente ali. Uhum. O que tem é um monte É. de gente espremida ali, a questão palestina, que é um problema, e que ninguém consegue resolver. Toda vez que se propõe uma solução concreta para se resolver o problema, alguém é contra, e aí a solução desanda. O que o Trump demonstra quando ele fala todas essas bravatas, esses jargões dele, é que ele disse que quer resolver o problema. Ele falou: eu vou tirar todo mundo da faixa de Gaza, todo mundo que vive lá, É. e eu vou mandar para o Egito e para a Jordânia. Ele falou isso. Aí a repórter perguntou: e se o Egito e a Jordânia não quiserem aceitar? Aí ele respondeu: ah, os Estados Unidos ajudam muito tanto o Egito quanto a Jordânia. Eles vão aceitar, né? Dando a Uhum. entender que ele imporia pela força. Fato é que eu acho que evacuar 2 milhões de pessoas, mesmo com tendo os Estados Unidos apoiando, não Grande é tarefa, né? não é um cenário nem viável, né? Nem viável. O A curto prazo, isso. que eu acho que vai acontecer? Israel e faixa de Gaza assinaram um cessar-fogo. Esse cessar-fogo vai ser respeitado por alguns meses, alguns anos, talvez. Mas o problema de Gaza é o Hamas, né? O Hamas, um grupo terrorista que domina ali. Então, enquanto o Hamas estiver lá, daqui 7, 8 meses, o Hamas vai voltar a atacar Israel, né? Isso é fato. Então, quando o Hamas voltar a atacar Israel, ou se o Hamas deixar de existir, né? Porque eu acho que Israel vai matar todos os líderes do Hamas, igual já está fazendo, né? Outra coisa vai surgir no lugar, porque é uma área que é refém desses terroristas fundamentalistas. É uma área que é refém desses terroristas. Então, Eles já têm todas a estrutura deles ali, né? a Túneis, tudo, estrutura né? está lá. As estruturas estão lá, eles recebem apoio Do Irã ali, né? de outros países, né? Do Irã, do Líbano nem tanto, né? Mas
não oficialmente, mas principalmente do Irã. Hoje em dia, o Irã é o principal financiador dessas milícias do Hamas e da faixa de Gaza e do Líbano, e vai continuar. É um problema que ninguém quer. Sendo bem sincero, o único país que realmente tem interesse em resolver a questão da faixa de Gaza é o próprio Israel. Os países árabes em volta não têm interesse que essa situação seja desenvolvida, porque enquanto Israel estiver nessa situação de guerra constante contra a faixa de Gaza, eles vão ter sempre a desculpa de falar que o Estado de Israel não deve existir, porque o Estado palestino ele já existe. A gente pode discutir se é funcional, se não é, mas ele existe. Ele existe e poderia ser melhor, né? Só que para muitos países aqui em volta de Israel, países árabes, com raras exceções, o Estado de Israel não pode existir de maneira nenhuma, né? Então, enquanto houver esse embate, essa guerra constante de guerrilha, em que Hamas ou qualquer outra milícia terrorista que esteja na faixa de Gaza ataque Israel e Israel responda, no momento da resposta de Israel, vão se levantar. Eu não estou falando que Israel é bonzinho, que nunca erra, mas mal ou bem continua sendo uma democracia, é mais fácil de a gente controlar, né? Com certeza. Então, no momento em que Israel ataque de volta a faixa de Gaza, vamos falar, tiveram baixos civis, que é verdade, né? Na guerra, quem sofre mais é a população civil. Vai continuar nessa questão constante, né? De conflito. E vai ser sempre uma desculpa para alguns países árabes ali, com muito poder de barganha em volta, falarem o Estado de Israel não deveria existir. Mal ou bem, o Estado de Israel aceita a existência de um Estado palestino, mas o Hamas, né, que controla a faixa de Gaza, não aceita de forma alguma, né? A intenção dele é a aniquilação completa Com certeza. de Israel e de quem mora em Israel, seja ele judeu ou árabe. Esse é o pensamento Israel, dos terroristas. Então é uma situação muito constante, muito, muito conflituosa. Se o Trump vai conseguir fazer algo para resolver de vez a situação, acho muito difícil. Ele pode fazer algo paliativo, mas que solucione de vez o conflito, acho bem difícil, bem improvável. Seria bom se realmente ele conseguisse fazer isso, né? Acabar ali com essa briga ali e tudo. E Arthur, sobre a relação dos Estados Unidos com a China, recentemente, eu acho que foi ontem, eu vi que por uma retaliação da China também, pelos Estados Unidos ter aplicado 10% de imposto sobre a importação da China para os Estados Unidos, e agora, em retaliação, a China também, ontem ela impôs também 10% sobre os Estados Unidos, especificamente sobre alguns produtos, por exemplo, o carvão, petróleo, máquinas agrícolas e veículos grandes, de grande porte, né? E também sobre o gás. Então, o que você vê isso aí? E a recusa também de os dois se falarem, nem por telefone, nada, um não está tendo contato com o outro até o momento. O que você vê dessa relação dos dois aí? No primeiro mandato do Trump, né, a relação Estados Unidos-China foi bem conflituosa, né? Já foi, isso é só um repeteco do que aconteceu lá em 2016. Mas eventualmente eles se encontraram, né? Hoje são dois players, assim. E se o Trump tá falando que vai resolver a guerra da Ucrânia, eventualmente ele vai ter que sentar numa mesa com a Rússia e com a China, né? Porque hoje a China é o irmão mais velho da Rússia. Tudo que a Rússia faz hoje é antes pedindo permissão e a bênção da China, né? Nossa. Obviamente o Putin nunca vai assumir isso, mas porque a China virou o principal patrocinador da Rússia, né? Então, se o Trump quiser realmente resolver o conflito da Ucrânia, seja lá de que maneira que for, ele vai ter que sentar numa mesa com a China para conversar. Hoje em dia não tem mais como ignorar a China, apesar de que os Estados Unidos ainda são a potência dominante mundial e vão continuar sendo, acredito, por muito, muito tempo. Mas essa questão de guerra tarifária, o Trump vai botar uma tarifa aqui, a China vai botar outra ali, só para não demonstrar força, não demonstrar fraqueza, mas eu acho que nenhum dos lados vai mexer onde realmente importa, né? Vai ser só mais uma demonstração de
de poder, de força. E o E Trump e o Xi fato, Jinping, eles se entendem bem. e fato é que os dois países vão ficar mais ricos, porque toma lá da cá, né? Um tá recebendo 10%, o outro também. Agora, tem a Ah, questão do qual precisa de mais produtos, né? Quais os produtos estão envolvidos ali? é, Quem vai sair no quem prejuízo aí? precisa quem precisa mais de quem? Eu acho que tanto por um lado quanto por outro, é igual eu falei, eles não vão mexer em nada muito relevante. Essa tarifa não vai mudar o preço do dólar nem na China, nem nos Estados Unidos. É mais uma É, demonstração de força de um lado e uma resposta de um outro lado. Então, o Trump disse que ia aumentar a tarifa, igual ele fez em 2016, já tinha feito isso. Aumentou, a China não pode deixar por isso mesmo, aumenta um negócio ali, outro aqui, mas eventualmente eles vão sentar numa mesa, eles vão conversar, eles vão tentar resolver assuntos à maneira deles, né? Sem dar o braço a torcer, mas eu vejo mais como uma demonstração de força e uma resposta do outro lado, mais do que algo que tem um efeito realmente muito prático no cotidiano, na situação dos dois governos. entendi, compreendo. O Donald Trump também tem informação, diz que ele conversou com o Vladimir Putin sobre o fim da guerra na Ucrânia. Seria muito É. bom, hein? Em entrevista ao jornal americano do New York Post, o presidente dos Estados Unidos preferiu não compartilhar quantas vezes havia dialogado e afirmou que o chefe de Estado russo deseja ver as pessoas pararem de morrer. Então Uhum. parece que está tendo uma concordância aí entre esse fim de guerra aí, né? O que que você acha? O que que vai desenrolar disso? É outra promessa de campanha dele, né? Ah, que é parar com a guerra. Só que tem que ver em que termos, né? Hoje a Rússia domina boa parte do território ucraniano, algo em torno de 30% do território ucraniano hoje em dia é dominado pela Rússia. É muito difícil que esses territórios sejam recuperados pela Ucrânia somente com a Ucrânia lutando, né? E a OTAN dificilmente vai entrar na jogada, os Estados Unidos agora com certeza não. Uhum. Então, o que pode acontecer, que é o que eu vejo muitos especialistas falando, pode ser que o Trump faça um cessar-fogo, que hoje em dia é interessante para a Rússia, porque a Rússia sofreu muito com essa guerra, perdeu muita gente, muito equipamento, então ela demonstrou fraqueza, né? Antes tinha-se o exército russo como sendo altamente treinado, altamente capacitado, imbatível, e a gente viu que um país só, que nem tem uma tradição militar muito forte, foi capaz de conter o exército russo. Mas é porque É, a Ucrânia recebeu muita ajuda, né, Arthur? recebeu muita ajuda, da mesma forma que a Rússia também está recebendo Vai muita recebeu, né? ajuda. Em armamentos, etc, né? Dos dois lados se recebe ajuda, mas antes tinha-se que o exército russo era praticamente imbatível. Só que agora a gente está vendo na prática como é que funciona. É. Eles, Então, eles. eles têm muitas dificuldades ali geográficas, né? Por ser muito extenso, né? O país, muito. Eles têm muita essa dificuldade também ali, né? Ele tem essa dificuldade de proteger o próprio território, mas eu não estou nem falando dessa questão de proteção do próprio território, estou falando da questão ofensiva mesmo, né? Ah, quando a guerra começou, as estimativas falavam assim que a Rússia ia dominar todo o território ucraniano em 6 meses, 7 meses no Hum. máximo. Não só não dominou, como não fez avanços territoriais significativos, além daquelas províncias rebeldes que foram dominadas por rebeldes em 2014, rebeldes esses financiados pela Rússia. Então não fez avanços significativos, sofreu pesadas baixas e agora está vendo a Ucrânia dominar partes do território russo, mesmo que pequenos. A Ucrânia hoje domina cidades russas, invadiu e Nossa, dominou a cara. cidade. Então, isso foi um golpe na moral do Putin muito grande. E a gente não pode se esquecer que o Mas Putin é e um só, só, ditador. só um detalhe. Aí Hum. eles invadiram essas pequenas cidades russas e como que vai ficar isso no papel, na diplomacia? Eles vão, vai É, conquistar mesmo, então, efetivamente? é isso que a gente tem que ver os termos de um possível cessar-fogo. Mas o Nossa. cessar-fogo seria interessante para o Putin, porque ele perdeu muito equipamento, muita gente. Então, ele dá 2 passos para trás, se recupera, para dar 3 passos para frente,
mais na frente, né? Então, pode ser um momento, assina o cessar-fogo, Trump, enquanto você estiver no poder, a gente fica quietinho, daqui 4 anos o Trump sai, daqui 4 anos o Putin vai ser o presidente ainda da Rússia. Ele pode esperar, entendeu? Ele é ditador, É, ninguém vai tirar ele do poder. não tira. Ele pode esperar. Então, o Trump sai, o Putin pode voltar a invadir a Ucrânia depois desse período de se reforçar, né? Com Então tem que ver certeza. os termos. Se colocar no papel, por exemplo, os territórios conquistados pela Rússia ficam com a Rússia, mas a Ucrânia entra na OTAN. Aí é meio que Mas o próprio Trump não está dando muita moral mais para a OTAN. Não sei se poderia colocar um termo. E a Rússia aceitar a Ucrânia na OTAN. Aí acho volta a bem estaca difícil. zero, né? Porque isso Volta a ele estaca zero. cria, né? Só fica aí o resultado das mortes, milhares e milhares de pessoas, tragédia. Eu acho que qualquer solução que o Trump venha a colocar em prática hoje será uma solução temporária que vai ter efeito enquanto ele estiver no poder ou por 4, 5, 6 anos, mas enquanto o Putin estiver lá, os desejos imperialistas do Putin, os desejos expansionistas vão continuar lá. Então, triste isso, cara. a solução definitiva seria uma completa reforma do Estado russo, algo que não vai acontecer. Trump é um ser polêmico, ele fala que vai fazer, ele promete, ele cumpre. O que ele não divulga com muita transparência, às vezes, é o real objetivo. Mas isso faz parte do jogo político, né? Estratégia, né? Mas um mês e já aconteceu muita coisa, aí você julga se é pro bem, pro mal, mas uma coisa que eu sempre repito, que ele fala, ele faz. Agora, os objetivos por trás, aí a gente julga se são benéficos ou não. Perfeitamente, eu também, particularmente como governante, tá fazendo muitas coisas boas já pro país, assim, e olhando também pela ótica conservadorista, né? Não extrema direita, mas pelo lado conservador, né? Questão de proteger os gêneros, né? Homem é homem, mulher é mulher. Isso é importante também para a sociedade, né? Sim. Então, eu vejo que ele está fazendo muitas coisas positivas também, questões positivas para o próprio governo, para o caixa americano, né? Reduzindo custos. Isso ele está sendo muito esperto. Todas essas medidas de eficiência governamental, né, faz parte. Eu tenho um feeling de que, de fato, muito dinheiro do pagador de impostos americanos estava sendo gasto com bobagens. E foi uma promessa de campanha dele, que ia cortar esses gastos, e ele está cumprindo. Aí, de fato, se ele prometeu, ele foi eleito com essa bandeira, ele tem que cumprir. O que é estranho às vezes, né? Você encontrar um político que cumpra as suas promessas e de uma forma tão rápida. Mas isso é verdade. Aí você vai julgar se as promessas são boas ou ruins. O eleitor americano votou julgando que essas promessas eram boas. Então, agora nada mais justo que ele coloque essas promessas em prática. Perfeitamente. Arthur, valeu demais. Galerinha, Valeu, Maílson. Obrigado pelo convite. Se você tá aqui até agora, se inscreva no canal. A gente vai gravar vários vídeos aí. Estamos apenas começando com esse projeto. Teremos vídeos de variados assuntos, temas. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho, né, sobre as medidas aí do Trump, um pouco do cenário geopolítico. Teremos mais vídeos. Arthur, te agradeço mesmo, tá bom? Tamo Obrigado, junto aí. Sempre à disposição. Teremos próximas vezes, tá bem? Fica com Deus. Tchau, tchau. Galerinha, um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo aí para os seus amigos aí, tá bom? Um grande abraço então. Tchau, tchau para todos vocês aí. Tchau, tchau.